Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos para mais uma live. A live de hoje é sobre finitude, morte e luto, um tema de extrema importância, porque faz parte da nossa vida. Quem nunca passou por um luto? Quem nunca vivenciou algum ente querido que passou pelo luto ou ter perdido alguém muito querido? Ou presenciou também a finitude de alguém. Então, é um tema muito forte, mas requer muita importância. A gente precisa falar sobre esse assunto, porque faz parte do ser humano. Finitude, morte e luto é o tema de hoje. E sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live, que é muito importante. E quem quiser deixar também perguntas, fique à vontade. Vamos aguardar as pessoas entrarem, que é importante também. É um tema de bastante importância, porque falar desse assunto é necessário, requer que a gente precisa falar e falar. É um tema que não é fácil de falar, não é fácil de ouvir, mas a gente precisa falar desse assunto, porque a vida não é sempre de coisas belas. E também a gente vai falar sobre a questão psicológica do enlutado, diante desse processo bastante doloroso, sofrido, e que quem não passou ainda vai passar. Não tem como. Infelizmente, alguém vai passar. Quem tá entrando tá conseguindo me ouvir direitinho? Dê um joinha aí. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu vou chamar aqui. Quem não conhece ela, tá? Ela também é psicóloga. Vamos ver. Aproveita o aviãozinho, quem está chegando, chama seus amigos, familiares, para participar dessa temática que é muito importante. Vamos, muito obrigada novamente por essa live. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Eu tô te ouvindo bem. Tô percebendo que tá travando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo bem. Tá dando uns pequenos delay, assim, bem levinho. Tá ok, gente? É, O áudio. Deixa eu arrumar um eu tô pouco ouvindo aqui. bem. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Olá, Elaine, boa noite. Ninguém está falando nada, deve estar bom então o áudio, né? É, tá bom, o áudio tá bom. A imagem tá travando um pouquinho, Thaís. Mas eu não sei se é aqui, se é só o meu, só para mim que tá travando, Eu não ou percebi se para as agora, outras não. pessoas também. Então, ótimo. Então, ótimo. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu quero agradecer por você ter aceitado o meu convite mais uma vez. Essa é a terceira ou a quarta, já que eu nem lembro mais. Live, né? Que eu te chamo. Muito Eu acho que é a obrigada, Ivan. terceira. E é sempre com tema assim, sempre sobre luto, que é um tema assim que também abordo, você também. Então, nada melhor do que juntar duas psicólogas que também atendem essa temática, assim, essa demanda muito triste, sofrida, mas é importante a gente falar. Como eu estava falando inicialmente, infelizmente a vida não é só de coisas boas, alegres, a gente tem que falar desse tema também, que é muito importante. Eu vou me apresentar, aí em seguida você se apresente, tá bom? Para quem é novo aqui, que está seguindo aqui a Van, eu sou Thaís Oliveira, eu sou psicóloga, especialista em psico-oncologia,
Eu atendo somente online, eu sou daqui de São Paulo, Zona Sul, e estudei por 2 anos com a Van, o primeiro e o segundo ano só da graduação. Tranquei a faculdade, mas eu retornei depois de 2 anos. Aí, infelizmente, a gente, né, só se via só nos corredores. Eu estava com outra turma, ela com a turma atual dela, e a gente só tem 2 anos, né, de diferença de formação, né, por conta desse meu Sim. contratempo. Mas, Van, se apresente, por favor. Ai, Thaís, boa noite, né? Boa noite a todos que estão entrando, aqueles que ainda vão ver, já vi aqui que entraram alguns conhecidinhos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vancélia, sou psicóloga clínica, atendo aqui na região do Taboão da Serra, presencial, faço também atendimentos online. Minha área de preferência, né, é sim a tanatologia, né? Eu gosto muito de trabalhar a questão do enlutamento, é algo muito importante, necessário, mas também tenho a terapia familiar e casal, faço atendimento infantil, né? Então, assim, a gente está aqui para servir, né? Então, que esse tempo seja um tempo precioso para a gente, para vocês que estão chegando, e eu espero poder contribuir de alguma forma com um tantinho daquilo que tem chego até mim, um pouquinho do conhecimento que a gente tem, né? Que isso possa trazer um tanto de conforto para vocês. Antes que me pergunte aqui, essa live vai ficar salva. Eu vou salvar nos 2 perfis. Então, Van, agora tem uma. O Instagram deu uma atualização que dá para ficar salva nos 2 perfis. Quando eu finalizar a live, vai ficar salva no meu perfil. Aí você vai receber uma solicitação para você aceitar. Aí vai ficar nos 2 Instagrams, tá bom, gente? Então não vai ter desculpa para não assistir depois a Essa, live, hein? essa eu não sabia. Eu fiquei sabendo há pouco Saudade da tempo minha ideia. também. Uma live que eu fiz com a nutricionista Vanessa, ela me falou: não, tá, você salva que depois você coloca como, em vez de pôr para marcar a pessoa, você coloca como colaborador. Aí você recebe a solicitação para aceitar, aí fica nos 2 perfis. Eu falei: uau, que bacana! Muito bom. Ótimo, ótimo. Aí facilita. Eu vou falar um Sim. pouquinho sobre a definição da finitude, morte e luto. Isso está no dicionário, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, tá bom? A finitude, ela é uma condição do que é finito, que tem um fim, que pode chegar ao fim. Fato de se apresentar limitado, finito. Isso é todo o contexto da finitude. A morte é uma interrupção definitiva da vida de um organismo, fim da vida humana. O luto é o sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. Luto originado por outras causas, amargura, desgosto, enfim. Então, se for pensar, são diversas variáveis que definem finitude, morte e luto. Então, Van, a gente poderia já começar com as perguntas para a gente já começar a entrar nesse contexto, certo? E para quem está aqui, pode também interagir com a gente, tá? Não é porque eu vou ficar lendo perguntas aqui para a Van, ela vai responder, que vocês vão ficar quietinhos, não. Não sejam tímidos. Mande perguntas, pode questionar alguma coisa aqui, tá? E se estiver travando, o áudio estiver ruim, vocês vão falando aí, por favor, tá? Fique à vontade. Como é a finitude no contexto psicológico? Essa foi a primeira pergunta que eu recebi na caixinha. É mesmo. Essa É foi a bom que primeira. essa primeira pergunta, ela abre o tema, né? Ela Exatamente. já abre. Eu vou responder essa pergunta, sim, mas eu quero ler antes um texto sobre. Um texto do Manuel de Barros, que está escrito assim. Ele diz o seguinte: eu tive uma namorada que via coisas erradas. O que ela via não era uma garça na beira do rio. O que ela via era um rio na beira da garça. Ela despraticava as normas.
dizia que o seu avesso era mais visível do que um poste. Com ela, as coisas tinham que mudar de comportamento. Aliás, a moça me contou uma vez que ela tinha encontros diários com as suas contradições. Para mim, esse texto define muito a questão da finitude. Exatamente por quê? Porque para se falar de finitude, é importante a gente desnormalizar, né? Na verdade, normalizar a realidade. Porque ninguém quer falar sobre fim, ninguém quer falar sobre luto, ninguém quer falar sobre morte, a gente não fala sobre isso. E todas essas coisas, elas fazem parte do quê? De uma realidade. Então, para se falar sobre luto, sobre finitude, sobre luto, é importante a gente normalizar aquilo que é real. E o fim é algo real. A morte é algo real. Né? Quando a gente não normaliza aquilo que é real, nós ficamos num campo de fantasia. Que campo de fantasia é esse? Que os relacionamentos não vão ter fim, que eu entro no emprego e eu nunca vou ser mandado embora, que o casamento não tem possibilidade nenhuma de acabar, né? Que as coisas que a gente conquista, elas são tão concretas a ponto de não ir embora, né? Que a gente tem o controle de todas as coisas, e isso é uma fantasia. A realidade, ela traz a ideia de que as coisas têm um fim. Tudo tem um fim. E aí esse texto é fantástico porque ele traz sobre despraticar as normas. Quais são as normas que a gente tem hoje falando sobre essa condição? É que não se pode falar sobre a morte quando a gente pensa na possibilidade de um término, de um relacionamento, bate na madeira, que a gente não pode citar sequer o termo final, né? Terminar, encerrar, né? Então, encerrar ciclos é muito ruim, começar ciclos é algo muito bom. Finalizar o dia é algo ruim, mas começar um dia novo é muito bom. Então, o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de entrar em contato com a finalização das coisas, com os términos. E falar sobre finitude é despraticar todas essas normas. É despraticar entrar todos os dias em contradição. É realmente ter um rio na beira da garça e não a garça na beira do rio. Exatamente por quê? Porque o rio, ele está lá o tempo todo. E a garça está lá o tempo todo? A garça não está. O rio, ele corre, ele passa, ele vai embora. É o mesmo rio? Não. São as mesmas águas? Não são as mesmas águas. Então, são outras águas e é uma outra garça. Mas se a gente não tiver a noção de finitude, a gente não consegue nem mesmo aproveitar as nossas relações presentes. Entende? Então, assim, quando se fala sobre finitude, né, essa pergunta agora foi ampla e se deixar, eu vou falar a live inteira só sobre finitude. Mas, assim, falar sobre essa questão dentro da psicologia, quando a gente olha esse termo, né, da finitude, a gente não está falando só sobre a conscientização da morte física. A gente não está falando somente sobre a conscientização de que as pessoas morrem e que chega o final da vida, mas a gente está falando sobre a finalização de todas as coisas. Como que uma criança sabe, vai se dar conta que o leite dela vai acabar, sendo que ela tem uma mãe que amamenta o tempo todo? O leite acaba? O leite materno acaba? Enquanto tiver estímulo, o leite está ali, ó, a não ser que tenha algum problema, o leite está lá, jorrando, e a criança não precisa se preocupar de onde está vindo aquilo. Para a criança, não, a despensa está sempre cheia, tem sempre alimento, sempre tem consolo, as roupas não têm fim, elas não acabam, né? O sapatinho sempre está sendo trocado porque sempre serve. Então, para a criança ela não consegue ter essa noção de finitude. Mas, a partir do momento que vai se chegando à consciência da realidade, junto com a consciência da realidade,
é preciso entrar a consciência da finitude, de que as coisas sim acabam, de que o lapisinho, quando aponta muito, chega ao final, que quando as folhas do caderno acabam, né, tem que trocar. Então, assim, são pequenos detalhes, eu estou usando aqui esse contexto infantil, mas são detalhes que as crianças e que nós, né, fomos impedidos de entrar em contato. É um conhecimento que não é chegado, porque nós não damos conta de finalizar, nós só damos conta de começar. Isso é proposital, viu? Porque se o nosso cérebro fosse programado para finalização das coisas, para acabar, se a gente tivesse esse impulso de pensar, não, isso aqui vai ter um final, então eu não conquisto, né? Então é melhor eu não conquistar, porque senão eu vou sofrer depois que isso aqui for embora. Então esse é um modo doentio de se pensar. A gente precisa ter a noção de finitude exatamente para conseguir aproveitar melhor os momentos, as relações, as coisas, o emprego, o tempo, a qualidade, aplicar qualidade no nosso tempo. Então, respondendo a essa pergunta, dentro do contexto psicológico, nós não vemos a finitude como só um contexto de fim de vida, mas sim do contexto de que as coisas têm uma conclusão, elas existem uma finalização, assim como o projeto de um livro, né? A gente tem um livro e depois tem um final, ou todo livro tem um final, ele acaba, tem uma capa e é maravilhoso, né? Então todo projeto tem uma finalização, assim também todas as coisas têm uma finalização e a nossa própria vida tem uma finalização. Portanto, a gente precisa aprender a lidar um pouco melhor com isso. Rolomai, ele escreve o seguinte, ele diz que sei somente duas coisas. Uma delas é que, peraí, voltando, sei somente duas coisas. Uma, que algum dia estarei morto. E a outra é que agora não estou. A questão a se levantar é o que eu vou fazer entre essas duas datas. Isso é a noção de finitude. O que eu vou fazer entre essas duas datas? Eu estou vivo hoje e eu sei que um dia eu vou morrer. E o que eu vou fazer entre essas duas datas? Como eu vou aplicar sentido na minha vida nessas duas datas? Né? Entre essas duas datas. Quais são os propósitos, quais são os projetos, quais são os significados, quais são os valores? Quando a gente pensa no tempo, Cronos, né? O Cronos, ele vem do grego, né? Que tinha a ideia de um deus grego que devorava o tempo, como sendo um deus grego, que devorava os seus próprios filhos. Olha só, ele cria, ele dá vida e ele devora, porque ele é um tempo mau que se alimenta dos próprios filhos. Mas, em contrapartida, a gente tem também um tempo que a gente chama de tempo kairos. Esse tempo é o tempo que aplica sentido e qualidade naquilo que se está fazendo. Então, não tem a ver só com quanto tempo eu vivi nessa terra, mas tem a ver com qual é o sentido da vida, o que eu quero deixar aqui. E aí esse sentido, ele não se aplica só à existência humana, o dia do meu nascimento e o dia da minha morte. Ele se aplica aos propósitos, aquilo que eu estou deixando para o outro, o quanto eu contribuo para o outro, o quanto eu vivo e aproveito essa vida aqui em terra, aqui enquanto a gente está aqui, o quanto eu consigo valorizar todas essas coisas. E eu só consigo valorizar se eu tiver a noção do tempo cronos, que é o fim mesmo, se eu tiver a noção do tempo kairos, que é o como eu utilizo e a qualidade desse tempo, e se eu aplicar sentido para a minha vida. Então, a importância da finitude no ser humano, ele é fundamental para a gente aplicar qualidade nas nossas vidas. Né? A graça da morte está exatamente na vida. Então, por que a gente lida tanto
sofre tanto com a morte? Exatamente porque existe uma vida. E a complicação entra onde? O que eu fiz com ela? O que eu fiz Perfeito, com a minha vida? perfeito. Você ficou com medo de se estender muito, ó, mas foi Fiquei. perfeito. Falei 20 minutos sobre finitude, meu Deus. Não, mas é como você falou, como já foi essa primeira pergunta, já foi, já ela amplia para as outras perguntas que surgiram também. Gente, mais uma vez, vocês podem deixar perguntas aqui, tá? Eu tô lendo aqui as que mandaram pra gente, mas vocês podem também mandar e dando tempo a gente vai também fazer essas aí também, tá bom? Perdi meus filhos gêmeos siameses de 20 semanas e não consigo aceitar. Dói demais. Aí a questão que você acabou de pontuar da finitude, que a gente tem a dificuldade de aceitar. Uma vez eu vi de uma paciente o seguinte, ela falou assim, Thaís, como é possível da gente saber que todo mundo morre, saber que todo mundo tem um fim, mas quando chega a vez de alguém, a gente não aceita. E ela falou assim, mais uma coisa, a gente não aprende isso. Não. A escola não ensina, a vida não ensina, a gente aprende na prática. Quando a gente perde alguém, que a gente, opa, falando morreu. Eu me recordo que o primeiro enterro que eu fui na minha vida foi do meu avô. Eu tinha 5 anos. E eu lembro de algumas coisas. Foi a primeira perda, assim, da minha vida. E foi uma coisa bastante marcante. Hoje eu agradeço muito porque meus pais me levaram, porque isso também faz parte do processo na infância, né? De saber como que é, como que chega o ser humano. O ser humano não é só vivência o tempo todo. Infelizmente, chega na finitude e morte. E a mesma mandou assim também, tá? Quero saber se é possível viver depois de sentir por uma morte tão violenta. Foi a mesma que me mandou É, essa pergunta dos gêmeos siameses. tá. Assim, a interrupção, uma gravidez interrompida, ela fala de 20 semanas, né? 20 semanas? É isso? 20 semanas. Uma gravidez interrompida, ela mexe muito, né? Por quê? Porque não se encontra um lugar onde essa mãe, onde esse pai possa elaborar o luto. Então, até por conta da nossa cultura, né, a falta de educação sobre morte, faz com que falte espaço para elaboração do luto, desse tipo de luto específico. Então, a gente escuta bastante, né, que nasce uma mãe quando nasce um filho. Agora, quando não nasce o filho, essa mãe nasce? Entende? Então, assim, essa questão é o lugar, é a falta de papel, ela é roubada no papel de mãe antes mesmo do filho nascer. Então, se ela não tem o papel de mãe exercido na sociedade, como que ela vai encontrar um lugar para elaboração e acolhimento desse luto? Porque o que acontece é que a, a gente recebe, né, a mãe que tem uma gravidez interrompida, dependendo, 20 semanas de gestação, então não nasceu ainda, mas eram gêmeos, então tem todo um cenário, todo um preparo, mas ela não tem espaço, ela não encontrou esse espaço físico para a elaboração desse luto. Então, o que a gente escuta? Uma mãe, né, que tem a gestação, a gravidez interrompida, escuta. Ela escuta assim, olha, você é jovem, você pode ter outros filhos. Você ainda vai engravidar. Não, olha, você tem tempo para ter mais 10 filhos, 2 filhos, você vai ser restituído. Tem aquelas frases, Deus sabe de todas as coisas, do tempo certo, né? Ele poderia ter nascido com um problema. E a sociedade, por conta de todas essas frases prontas, e eu nem julgo, porque é uma tentativa de acolher, né, uma tentativa de consolo, mas que gera muito desespero. Gera desespero porque não foi o melhor. Não foi o melhor. Deus foi o melhor, Deus sabe de todas as coisas. Não foi o melhor.
Para aquela mãe não foi. Então, depois de algumas semanas, a sociedade, os familiares, os amigos, eles continuam uma vida normal. Mas ela vai ter que lidar com toda essa dor sozinha, porque não tem o espaço da fala e se perde o papel da maternidade. A maternidade que foi interrompida. Mas a mãe nasceu. A mãe nasceu no momento que esses bebês foram gerados. Ela já se tornou mãe naquele momento. Só que agora ela é uma mãe solitária, uma mãe que não tem voz, ela é uma mãe que não, que quando alguém falar assim, ó, quantos filhos você tem? Ou você é mãe? Ela não vai saber a resposta. Eu não sei responder se eu sou mãe, se eu não sou mãe. Não, eu tive uma gestação, mas meus filhos morreram, a gravidez foi interrompida. O que, que foi isso que eu vivi? Eu sou mãe ou eu não sou? Então, esse conflito que gera interno da falta de papel e de acolhimento desse papel da maternidade na sociedade leva esses pais, né, porque não só a mãe, mas leva esses pais a perderem um espaço de elaboração do luto. E o luto, por ter perdido, por ter tido essa gestação interrompida, é exatamente o mesmo luto de ter perdido um filho se ele tivesse nascido, se ele tivesse grande, se ele já tivesse tido filhos. A dor é individualizada, a gente não tem um medidor de dor, né? Não tem como medir. Se instaurou uma perda, né? Então, qual a definição que o Bowlby traz? Ele fala assim que o que é luto? O luto, ele é toda perda que envolve vínculo. Sem vínculo, não tem luto. Nesse caso, existe muito vínculo. Existe um vínculo, existe todo o vínculo. O bebê é a mãe é o bebê. Será que não existe luto? Será que não existe dor? Será que não existe espaço para essa voz? Existe espaço para esse choro? Né? Então, a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa sim falar sobre a questão da maternidade interrompida. Existe sim um lugar específico onde essa mãe pode ser acolhida. Muitas vezes é importante sim que vá para um ambiente terapêutico, né, onde ela possa elaborar esse processo do luto. Ela vai vivenciar todas as fases do luto, né? Ela vai passar por todo o processo e sim, é possível. Eu não vou falar viver, eu vou chamar isso de sobreviver. É possível sobreviver após uma morte após uma perda tão significativa como essa. É possível se reorganizar, é possível sobreviver. É um processo como sendo uma amputação. Quando a gente fala sobre luto por filho, filho é uma extensão dos pais, então é uma amputação, é o mesmo corpo, é uma amputação, então é importante que, assim como quando as pessoas passam, né, por um processo de amputação de um membro, precisa de todo um trabalho, de inclusive reaprender a fazer muitas coisas, né, a caminhar com uma perna, com uma prótese, a se reorganizar internamente, assim também é o processo da perda da elaboração do luto por perda de um filho. Então, é uma amputação. É possível sobreviver. É possível sobreviver. Foi feita uma cisão, mas é possível, sim, se reorganizar e é por isso que é importante, a doutora Joana até colocou aqui, ó, fundamental, que se faça terapia, que busque ajuda terapêutica, que encontre um lugar de acolhimento, um lugar que gere novos significados para conseguir dar continuidade à vida. Sem esses filhos presentes, mas ainda assim continua sendo mãe, ainda assim continua com a maternidade. É mãe, está impedida de cumprir ali as funções físicas de mãe, mas sim, é uma mãe. E nesse contexto exato assim da pergunta, ela perdeu gêmeos siameses. Então, ela já começou com uma dor muito antes da perda e depois veio a perda. Então, foi como se dois lutos ao mesmo tempo, né? Se for para pensar, né?
Porque não sei se tinha o caso de conseguir fazer cirurgia, porque tem casos que não dá para fazer. Então, não trouxe tantos detalhes. Mas eu acredito que já veio uma dor muito grande por saber que eram gêmeos, siameses, e depois veio outra dor, que foi a perda. Né? Então, são um sofrimento duplo, né? É um sofrimento composto, né? É um completo, eu chamaria de completo sofrimento. É um sofrimento inteiro, né? Quando a gente fala de luto, é o modo como a gente lida com as perdas. Aliás, o processo de luto é um processo de reorganização, né? Então, assim, o que eu vou reorganizar? Qual que é a minha perda e o que eu vou reorganizar? Geralmente a gente não tem uma perda, geralmente a gente tem várias perdas. Então, eu costumo dizer assim: existe uma caixinha de luto, onde existem as nossas memórias das nossas perdas, e toda vez que surge um luto novo, eu preciso abrir essa caixa de luto e eu vou me deparar com todas as demais perdas, né? Então, assim, não é só a condição da perda de um filho ou de dois filhos. É uma caixa que se abre de como eu lido com todas as perdas que eu já vivi, de como eu tenho ali o papel da mãe exercido, de qual é a importância da gestação, de ter filhos, né? Qual é a expectativa. E aí, por conta de todas essas particularidades, é fundamental que se faça terapia. Precisa ir muito. É normal Fundamental. sentir um estado de luto por frustrações pessoais? Essa pergunta é bastante comum da gente ouvir, até no consultório também, né? Desculpa, se é É normal possível. sentir um estado de luto por frustração pessoal. Então, como eu disse, luto, ele não está relacionado à morte. Luto está relacionado à perda por vínculo. Todo aquilo que envolve vínculo envolve perda. Tem um estudo, Thaís, que diz que todos nós, vamos viver pelo menos, no mínimo, 20 lutos diversos. Então, se tem luto por perda de emprego, luto por um rompimento de um relacionamento amoroso, luto por mudança de cidade, luto porque um amigo foi embora, luto por troca de escola, lutos por diversas coisas. E sim, luto envolve elaboração. Então, todas as vezes que eu tiver uma perda significativa e que eu precisar me reorganizar, eu vou passar por um processo de luto. É claro que são lutos diferentes, né? Então, assim, nem todos os lutos eu vou ficar ali um ano passando por todas as fases e tudo mais. Alguns a gente vai se reorganizar mais rápido, outros a gente demora um pouquinho mais, né? Geralmente um luto por uma perda por morte significativa vai demorar um pouco mais, mas vamos lá, um luto por divórcio, por exemplo, é um luto avassalador. Dependendo de como foi o processo do divórcio, é avassalador. Dependendo das particularidades, é assim um processo muito difícil. A perda de um emprego que eu tenho expectativa, que eu gosto, que eu me dedico, que eu faço daquele lugar uma extensão da minha casa, e de repente é ali que traz ali todo o meu sustento financeiro, vai mexer com todos os meus processos internos e físicos, né? Então, assim, vai mexer com as finanças, vai mexer com a minha rotina diária. Então, é avassalador também. Então, pelo menos 20 lutos nós vamos passar aí pela vida e, sim, não é só por morte, não. Tem todos esses outros processos que envolvem elaboração. É que as pessoas acham que o luto só é de morte, porque é mais falado, mas assim, a gente passa por vários lutos, só que as pessoas não percebem. Como você falou, você perdeu o emprego, você parou. Eu vivi um luto também, porque eu parei a faculdade por 2 anos. Uma coisa que eu queria muito, eu Sim, tive que parar. Mas é uma coisa assim, hoje eu não me arrependo de ter feito isso, porque eu tive que fazer uma escolha. Eu continuava a faculdade, eu ia cuidar da minha mãe, que minha mãe estava com câncer na época. Aí eu parei e falei, eu vou cuidar dela, e a faculdade eu retorno depois. Foi isso que eu fiz. Então, foi escolhas que eu fiz, e também elaborei esse luto também.
Mas é necessário sempre falar sobre isso, porque 20, eu acho que pode ser até mais, viu? Se bobear, viu? Eu lembro, Não, é o mínimo. eu já vi desse estudo, mas eu acredito que é até muito mais, bem mais. Não, não, é o mínimo. Mínimo 20. É, Mas isso com mesmo. certeza aí tem algumas pessoas que vão mais, outras menos. Tem algumas aqui, ó. Cheguei nos 40, já atingi a minha cota de todos. Eu falta um ano para fazer 40, eu já passei por 3 em 2 anos e meio. Então, já veio por aí, né? Todo luto segue fases. Todos, todos os lutos vão precisar de elaboração. Todos os lutos, eles vão seguir uma fase, vão seguir as fases, né? É como perguntar, todo ano tem estação? Sim, todos os anos tem estações. Todas as estações são iguais? Não, não são. A gente percebe que é uma mudança climática e que faz com que o verão não seja mais verão. E essa é a ideia. As fases do luto, elas, todos nós, todas as que passamos por algum luto, vamos viver as fases do luto, mas não necessariamente na mesma ordem, não necessariamente na mesma intensidade, não necessariamente todas as fases. Não necessariamente precise passar por todos aqueles ciclos, não precisa. Então, assim como o ser humano é individualizado, o modo de elaboração do luto também é individualizado. Eu vi uma questão aqui que eu não tô achando. Peraí. Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui que não tá aparecendo para mim. Tem uma pergunta aqui. Sempre se fala sobre uma caixa de memória. Sempre ser, deve ser sempre eu, porque eu sempre falo mesmo. Tem algo da pessoa que se foi. Peraí. Sempre se Faz fala parte da. sobre uma Faz caixa de parte da. memória. Tem algo da pessoa que se foi. Faz parte da fase da elaboração. Uma pergunta, né? Faz parte da fase da elaboração? Ou é possível elaborar sem ter algum tipo de objeto que lembre a pessoa? Isso, na verdade, assim, eu gosto muito mesmo de usar a caixa de memória, é uma estratégia da gente ter contato com não somente com o pertence, mas realmente de se recordar, de lembrar, de trazer um pouquinho daquela pessoa para a gente. Mas tem lugares, tem coisas, tem pessoas que a gente não tem acesso. E eu acho que a caixa de memória mais preciosa que a gente tem está aqui. São as nossas vivências, são as nossas memórias internas, é o nosso relacionamento, é o modo da gente se relacionar. Então, qual que é a ideia principal na elaboração do luto? O que a gente quer? Qual que é a ideia? Qual a intenção principal em chegar no final do luto? O que se espera? Se espera que quando eu chegue no final do luto, eu encontre um novo relacionamento com a pessoa que se foi. Eu consiga me relacionar com essa pessoa de um modo diferente, porque o amor continua, o relacionamento então continua. Ele não vai mais responder, mas eu posso falar, eu posso continuar me relacionando bem com essa pessoa. Com o que exatamente? Com a memória dessa pessoa, com o quanto ela foi importante para mim, o quanto ela foi importante na vida, o quanto ela foi importante na história, né? Então, tem até... vou pegar aqui um textinho que eu escrevi. Eu ia ler lá no final, mas eu acho que encaixa mais aqui. Ó. Eu escrevi o seguinte, ó. Se hoje fosse o dia escolhido para eu findar a minha vida, certamente eu não morreria. Deixaria lembranças vívidas da minha existência. Deixaria histórias escritas, deixaria minha fala, meus pensamentos, meu olhar, minhas certezas. Deixaria também minhas plantas e viveria eternamente em você, enquanto você estivesse por aqui. Porque essa é a maior caixa de memória, essa é a melhor memória que a gente pode deixar a nossa própria existência e a nossa marca na vida de alguém. Né? Então, eu acho que essa condição da caixa de memória, ela é um recurso.
ela é um recurso. Então, assim, ó, se eu não tenho lápis de cor, eu uso tintas, um guache. Se eu não tenho tinta guache, eu uso o que eu tiver, né? Batom. Mas, assim, eu tenho... são só recursos que ajudam na elaboração. Mas o que é importante? É importante que a gente tenha a pessoa, a existência da pessoa em nós. Exatamente, perfeito. A elaboração da perda sempre vai passar por um processo de apropriação de um traço do outro. Não entendi, desculpa. A elaboração da perda sempre vai passar por um processo de apropriação de um traço do outro. Eu não consigo compreender o que ela quis dizer, o que a pessoa quis dizer exatamente com essa pergunta. Eu também fiquei um O pouco na processo dúvida. de... Será que Então, se a seria... pessoa estiver assistindo, explica pra gente, porque eu não consegui compreender. O processo de elaboração, ele vai trazer traço do outro. Assim, se existe luta, é porque existe vínculo. Se existe vínculo, é porque existe traços. Existe um enlaçamento, vou chamar de enlaçamento, né? Existe uma mistura, existe um vínculo muito forte. Então, sim, ele vai carregar traços do outro. A ideia exatamente é misturar. Eu imagino que sim, eu imagino que seja isso, né? Pode ser, mas uma vez que se tem essa mistura, né, nos relacionamentos, a gente precisa elaborar, inclusive, a separação desses egos, né, a separação desses traços, a separação, trazer a individualidade da existência de cada ser para a gente conseguir trazer, deixa eu ler aqui o que a Jana colocou, ao morrer, parte do ego vai com o falecido, exatamente. E vice-versa. Nada com uma psicanalista para nos ajudar aqui. Por conta dessa mistura, né? Então, assim, não tem como. Se não houver essa mistura, a gente nem vai sofrer, nem vai precisar passar pelo processo de elaboração. Então, sim, a gente precisa aplicar sentido na vida da pessoa, na existência, e a gente também precisa aplicar sentido na nossa própria existência, na nossa própria, no nosso modo de sobreviver agora a partir da partida daquela pessoa. Então, vai elaborar também esse processo de desvínculo físico, porque o emocional, né, vai continuar ali, a gente pode continuar misturadinho, sim, não faz mal, não é um problema, a gente continuar misturado com a pessoa, desde que ela não impeça a sobrevivência, não impeça a gente de continuar vivendo. Né? Eu penso que tenha sido isso, essa pergunta, se não for, depois a pessoa explica aí pra gente. Tá? É a Tami Soares que mandou, é isso mesmo? Ah, Coca, é isso mesmo. Acho que foi ela mesmo que mandou. Então tá bom. Então é isso mesmo. Então tá respondido. Como sair da inércia, da negação, da perda, que faz agir com raiva e implicância gratuita? Como sair da inércia, da negação, da perda, que faz agir com raiva e implicância gratuita. Então, sabe que eu, só para a gente deixar claro aqui algo. Se você está passando por um processo de luto, todo processo de luto, ele é individualizado. Não existe uma regra, não existe um passo a passo para sair, para entrar, para elaborar. Não existe. A gente precisa fazer uma construção do que é importante para você. Então, o processo de negação, de raiva, o processo de entorpecimento, né, as fases específicas do luto, até o processo de aceitação, cada um de nós vamos viver de modo extremamente individualizado. Então, algumas pessoas, elas vão mudar, pular, não vai sentir esse processo todo. Então, é importante que, se você está vivendo isso, procure ajuda. Procure uma ajuda individualizada.
porque não existe um desenho pronto, existe muitas, assim, muita literatura sobre, existe mesmo muita literatura sobre, mas nenhuma literatura vai falar sobre a sua individualidade. Nenhuma literatura vai falar sobre o seu relacionamento com essa pessoa. Dentro do processo de morte, ele sempre vai haver, do luto, né? Ele sempre vai haver o quê? Ele vai haver culpa, ele vai ter raiva. Algumas vezes a gente vai ter raiva da pessoa que morreu porque nos deixou. Algumas vezes a gente vai ter raiva da gente mesmo por ter falhado em algum momento com essa pessoa. Algumas vezes a gente vai ter raiva de Deus porque Deus poderia ter feito algo e não fez. Então, assim, o processo de negação vai fazer com que eu migre para um caminho de deslocamento da dor. Então, assim, é importante o quê? É importante que você identifique onde está essa fixação, onde está essa dor, o que está acontecendo, e para isso, é claro, é importante procurar um profissional de verdade. Não dá para a gente traçar um modelinho pronto para elaboração do luto, seria perfeito isso. E algumas pessoas vão precisar de terapia e outras pessoas não. Outras pessoas vão seguir o luto de um modo bem sofrido, porque todo luto envolve sofrimento, mas vai ser sofrido, mas vai conseguir elaborar bem, sem precisar de ajuda terapêutica. Agora, muitas pessoas vão precisar sim. Então, se é o caso, procure. Tami Soares, esses sentimentos se vão permanentemente ou em tempos específicos? Os sentimentos podem voltar após elaboração. Não tem regra, infelizmente, porque cada pessoa sente de um jeito. Eu sempre falo essa frase: quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Só que a gente lá na frente consegue ressignificar. Então é o seguinte: a gente sofre demais por conta do que a gente ama, mas a gente consegue aceitar lá na frente com facilidade. Só que isso pode levar meses, pode levar anos. Então, cada pessoa passa de um jeito. E não tem uma regrinha. Porque eu conheço pessoas que passaram por luto muito próximo, assim, igual eu, assim, foram 2 ou 3 também, e não elaboraram até hoje, não conseguiram. Então, já tem quase 10 anos e não conseguiram aceitar. Então é muito individual isso, né? Essa elaboração, o pós-elaboração é muito individual. Pode vir uma recaída? Pode. Não é uma regra. Tem gente que consegue viver bem depois da elaboração, mas tem outras pessoas que não conseguem. Aí que entra a psicoterapia. Quando você vê que você não está conseguindo viver bem, não está conseguindo trabalhar, fazer suas atividades, porque no início é difícil. Mas se você vê que está uma coisa muito assim, prolongada, muito exagerada, de você não conseguir ter força para fazer nada, aí é o momento de pedir ajuda, sim. E quem está vendo alguém que está passando por isso, é o momento de você também ajudar essa pessoa. Porque às vezes a pessoa está passando por luta, ela não está percebendo. É que ela precisa dessa ajuda. E um familiar, um amigo que está vendo, pode dar esse toque para ela e levar ela para procurar uma ajuda psicológica, que é fundamental. Assim, o luto, ele não é sentimento, tá? Sentimento, ele faz parte do luto. Então, quando a gente espera... A tristeza, sim, é um sentimento, né? Quando a gente espera que o sentimento acabe, não é um sentimento que vai acabar. Ele vai se transformando. Ele vai encontrando um espaço dentro da gente. A raiva, ela vai se transformando, ela vai se acalmando. Né? Então, o sofrimento intenso já vai abrindo um pouquinho mais de lugar para que a pessoa consiga sentir também a alegria, consiga também sentir a tristeza, a princípio de modo de flashes. Então, a elaboração do luto não é não é sentimento. A elaboração do luto está principalmente na condição de reorganizar a vida, para que a pessoa continue a viver. Então, quando que a gente acredita que uma pessoa precisa ir para a psicoterapia?
quando ela não consegue organizar a vida. Então, ela não vai conseguir trabalhar, ela não consegue mais se alimentar, ela não consegue estudar, ela não consegue mais se relacionar, ela não consegue dar sequência nos projetos de vida. Então, ela fica ali com uma vida interrompida, com o ego misturado, morta em vida. Então, ela precisa de ajuda para sair desse lugar. Agora, o sentimento, ele só existe ali porque o sentimento, ele faz parte do humano. Então, eu considero que todos os nossos sentimentos são sentimentos nobres. O que a gente precisa? Aplicar sentido a cada sentimento e a gente precisa observar ali se aqueles sentimentos, eles são sentimentos que estão exacerbados ou são sentimentos que faz parte ali do processo da morte. Ou seja, como eu não vou ficar triste se eu perdi alguém que eu amo? Como eu não vou chorar? Como eu não vou ter crises de ansiedade se eu não consigo mais ver essa pessoa? Então, com o tempo e a elaboração, a gente consegue devolver os sentimentos para os seus lugares. Então, chega um momento que você vai perceber que a tristeza ela não vai estar mais todos os dias. Ela vai surgindo em momentos específicos, ou seja, em momentos adequados. Não tem como eu passar o dia das avós sem chorar. Eu choro, tá? Todos os dias das avós. Por quê? Porque a minha avó morreu. Há quanto tempo? 10 anos, 12 anos. E eu continuo chorando até agora. Então o sentimento vai vir porque eu a amo. Eu choro, sim. Eu fui visitar os meus avós na família e eu entrei em contato com um monte de familiar do meu pai. O que aconteceu? Entrei em contato com a morte do meu pai. Vou chorar. É um sentimento que vai permanecer. A questão é que agora não vai aparecer mais um tempo atrapalhando a minha vida. Essa é uma grande diferença. Um sentimento normal faz parte do ser humano. Então, não tem problema ele surgir em vários outros momentos. Não tem problema. A questão maior é o que eu vou fazer com esses sentimentos quando eles surgirem, né? Então, a gente precisa, sim, aplicar novos sentidos a esses sentimentos, né? Então, eu aplico um lugar para eles, precisam de um lugar para se manifestar, né? Em um tempo certo, um tempo adequado. Acho que é isso. Da vida, é isso mesmo, doutora Joana. É necessário, né? Faz parte da vida, né? O luto. E é algo que a gente vai fazer o tempo todo. O tempo todo a gente vai ressignificar a nossa vida. A partir do momento que alguma coisa deixa de fazer sentido, eu preciso ressignificar. E aí não tem a ver só com morte, não. Deixou de fazer sentido um relacionamento, eu tenho que ressignificar. Deixou de fazer sentido uma atuação profissional, eu tenho que ressignificar. Deixou de fazer sentido um pensamento, eu modifico esse comportamento. E a pessoa tem que se respeitar, ela tem que aceitar o que ela está sentindo, respeitar, porque muita gente sente culpa. Eu não queria chorar, eu não queria ficar triste, eu queria estar bem, mas a pessoa não se permite sentir. É uma coisa difícil? É. O que eu estou dizendo aqui, para quem está passando pelo luto, ouvir isso, vai falar, tá, está falando da abobrinha. Não, gente, já passei por isso, eu sei como é que é. Eu perdi meus pais. Então, a questão é respeitar o seu sentimento, respeitar a sua dor. Não queira ter pressa para passar rápido. Não, sinta. O processo é seu, a dor é sua. E não queira ficar ouvindo o que os outros estão falando. Pare de chorar. Não fique triste, porque faz mal para quem já foi. Não. Se tiver vontade de chorar, chore. Se tiver vontade de gritar, grite. Se quiser ficar visitando o cemitério todos os dias, visite. Faça o que você quiser. A dor é sua, o momento é seu. E esqueça que os outros estão falando. Então, tem que se respeitar primeiramente. A dor vem, você tem que sentir. Por isso que não tem regra. Porque você pode passar por vários anos a mesma dor até conseguir ressignificar. Tem gente que passa por muito rápido, mas assim, não quer dizer que a pessoa ame menos ou ame mais. Não, gente, é um momento dela que passou rápido. Mas uma coisa é, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre, mas consegue ressignificar lá na frente.
Então, você consegue superar, você consegue aceitar. Você vai sentir o que está sentindo hoje, lá na frente. Mas você não vai ter tanto sofrimento. O luto é eterno. Só que fica mais, como eu posso dizer, mais calmo. Ele vem com uma turbulência, um terremoto, no momento, meses, anos. Mas quando chega a calmaria, é o momento da ressignificação. Então, é isso que as pessoas têm que começar a perceber. Sentiu a tristeza, é normal. O que não pode chegar à depressão, porque o luto também leva à depressão. Então, tome cuidado com o que vocês estão sentindo, peçam ajuda. Quem tiver alguém se isolando demais, comendo de menos ou comendo demais, a pessoa está muito irritada, com oscilações de humor muito rápido. Então, tudo isso são sinais de que a pessoa está sinalizando para todo mundo: eu não estou bem, preciso de ajuda, me ajude. O que eu faço? Então, preste atenção às pessoas que estão em momento de luto, gente. Às vezes a pessoa está do seu lado, está pedindo ajuda, você não está percebendo. Então, é mais empatia e menos crítica. Isso. Thaís, tem uma... Will, um beijo para você. Will, ele colocou assim, ó, isso se resume a relacionamentos também, sentir até uma hora que não sinta mais, ou parte dos sentimentos, saudades, etc. Will, é o Will, né? É. Will, a gente falou sobre isso lá no comecinho da live. Eu não vou retomar isso agora, porque a gente tá já acabando. Está quase na hora já. Mas eu sugiro que você retome lá no comecinho. Você entrou um pouquinho depois, eu vi a hora que você entrou um pouquinho depois e a gente tinha falado já sobre isso. Mas sim, se aplica, viu? Se aplica para todo relacionamento que envolva adulto, tá bom? Van, deixa uma mensagem, um texto, que eu sei que você ama texto, indicação de livro. Vamos ver. Um momento seu aqui. Muito obrigada. Vou deixar uma indicação. Travou e eu acabei cortando você, porque travou. Mas, ó, para a mãezinha lá que perdeu seus filhos, eu quero deixar a indicação desse livro, olha, que se chama Maternidade Interrompida. Nesse livro, traz algumas histórias de algumas que tiveram a maternidade interrompida e elas conseguiram, sim, encontrar, ressignificar. Então, eu super indico esse livro, tá bom? Eu quero, sim, deixar um texto dessa vez escrito por mim, que se chama Coreografia do Luto. Escreve aqui o nome do texto. Você coloca, Thaís, ó, Maternidade Interrompida, da Maria Manuela Pontes. Maternidade Interrompida. Maternidade Interrompida, Maria Manuela Pontes. A Tamires já colocou, ótimo. Vamos lá, vou ler para vocês, tá bom? O texto se chama Coreografia do Luto. Luto é o lugar onde a dor e o amor se encontram para uma grande batalha. A dor e o amor brigam incansavelmente para se apropriarem de um único espaço vazio deixado pelo ente. Depois de passarem por tantas fases, tantos processos de reajustamento e tantas tarefas para dar novos sentidos, já estão cansados. Então, a dor olha para o amor e entende que aquele espaço vazio é grande o suficiente para ambos viverem com folga. A dor, com os olhos afundados de chorar, olha para dentro dos olhos brilhantes do amor e decidem fazer as pazes. Afinal, passaram a vida juntas. Se abraçam, aliançando a paz, e convidam uma amiga para testemunhar tal coisa. A amiga é saudade. A saudade, ela sim é espaçosa. Vai chegando devagar para o café e aos poucos se apropria tanto do espaço da dor quanto do espaço do amor. Tudo bem. O amor se alegra quando a saudade abre a sua mala de memórias com tantas histórias vivas, e a dor se aconchega no colo da saudade e se acalma como uma criança
que se aconchega no colo do seu cuidador. Nossa, que É lindo, hein? isso. Esse texto eu queria deixar para vocês. Foi escrito por mim. Eu tô E emocionada. numa Meu, que inspiração. lindo. Eu tô Numa emocionada. inspiração do meu processo de luto. Né? Então, eu quero muito agradecer. É um assunto que eu acho muito importante falar. Eu quero muito agradecer mesmo por esse espaço. E eu gostaria de deixar, assim, um apelo. O apelo que eu gostaria de deixar é para que vocês se acolham dentro do processo de vocês. Se respeitem, se amem, se permita viver todos os espaços que puderem nesse momento de dor. Tá bom? Um grande beijo. Thaís, obrigada mais uma vez pelo convite. Né? Nos encontraremos aí outras vezes. Quem quiser a parte 2 aí, ó, dá um joinha aí, ó. Quem sabe, ó. Porque luto é um tema, assim, que é bastante complexo. A gente precisa falar bastante. Quem quiser mais aqui, pode falar, gente, ó. Tá bom? Ai, Ivan, lindo texto. Você tem que, ó, escreva, publica, coloca lá nos stories, me marque lá, que eu vou também postar no meu Instagram, tá bom? Tira a foto do livro também para quem for entrar depois, tá? Deixa lá e me marca também, que assim os dois perfis vê. Gente, eu vou deixar salvo aqui nos dois perfis, tá? Você vai receber a notificação, é só aceitar, tá bom? Tá bom, minha querida. Um beijo. Olha, muito obrigada. Um beijo a todos, um beijo, viu, Van? Gente, se cuidem.